Porque se a gente for parar para pensar na questão de uma família e tal, beleza, a família ainda controla em certas relações, mas indo um pouco mais além, algoritmos, redes sociais, muitas vezes controlam diretamente o que a gente vê, o que a gente vai consumir, não é o algo, a gente não escolhe o que a gente vê, é o algoritmo que escolhe. Ou, por exemplo, também a questão do Estado, por aí vai. Eu queria saber se a gente nunca sai da menoridade, porque a gente sempre está sacrificando a nossa liberdade nessa questão. Olha, a Bianca tá afim da coisa, né? Bianca, o que eu posso te dizer, tá? Quando Kant vai falar do esclarecimento, que é o modo como ele nomeia o iluminismo na Alemanha, né? Para Kant, o esclarecimento, o iluminismo é a saída do homem do estado de menoridade para o estado de maioridade. Se a gente for pegar essa menoridade, vamos imaginar que uma criança pequena, ela depende muito, e pensando na família tradicional, ok? Pensando na família tradicional das antigas também, vamos pensar que uma criança depende muito do papai e da mamãe. Naquele momento, a sociedade é uma criança de uma mãe igreja e de um pai Estado. Então, quando Kant ele vai falar sobre a razão como progresso, que nós precisamos ser autônomos e não heterônomos. Okay? O que seria um heterônomo? É aquele que faz as normas de outros. E o que é o autônomo? É aquele que faz as próprias normas, né? Minha vida, minhas regras. Eu sou autônomo. Então, Kant ele está dizendo que a gente precisa desenvolver a razão para ser autônomo e não para ficar vivendo amandos da igreja e amandos do Estado. Então, nesse momento do iluminismo e do esclarecimento, Kant ele está dizendo que tudo que a gente faz de ética e moral está pautado pela igreja. Tudo que tu faz pensando em profissionalismo, economia, está amando do Estado. Caiu para vocês aqui? Vocês me ouviram? Não me ouviram? A gente está ouvindo só para a Roberta, que eu acho que caiu. Tá. Então, querida, é essa questão. O Estado, para Kant, ele influencia muito, né? A igreja, para Kant, influencia muito, e o que ele está propondo é uma emancipação e uma libertação do Estado e da igreja. Claro que a nossa história, ela caminha, né? Ela caminha para frente, o que não significa evolução. E embora alguns filósofos entendam que a linha histórica é uma linha evolutiva, por exemplo, para Hegel, que é um cara que a gente vai falar hoje, para Hegel, ele entende que a nossa história caminha para frente num processo de evolução, o que é um grande problema, mas ele vai crer nisso. E se a gente for analisar a nossa história, o Estado ele foi perdendo a força naquele momento, a religiosidade foi perdendo a força e foi entrando a razão na parada, né? Então, o Estado, ele não me atrapalha, pensando de modo kantiano aqui, tá? O Estado, ele não me atrapalha mais tanto, ou ele não precisa e não deve me atrapalhar. A religião não me atrapalha mais tanto e não deve me atrapalhar. Então, agora, eu tenho que colocar no meu pedestal, como guia, como pastor da minha vida, a razão. Só que essa razão ela foi desenvolvida num grau tão sofisticado que essa razão passou a me dominar. Então, se antes o Estado me dominava, se antes a igreja, agora a razão ela vira instrumento de dominação. E as grandes elites, as grandes forças, os poderes deste mundo se dão conta. E isso, quem vai criticar é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt vai se dar conta de que a razão ela está dominando. A razão que tanto a Idade Moderna, que tanto o idealismo e Kant, enfim, colocaram como o grande libertador, o grande emancipador, essa razão
começa agora a querer nos dominar. E hoje em dia, né, fazendo a releitura que a Bianca fez, né? Qual foi a releitura que a Bianca fez? Da rede social. Até que ponto a rede social hoje não faz esse papel de nos doutrinar, de nos instrumentalizar, de nos alienar? Então, é impressionante que sempre tem uma grande estrutura na tentativa de nos instrumentalizar, de nos coisificar. Então, se o Estado já interviu demais, se a igreja já interviu demais, se a razão já interviu, hoje a rede social intervém. Né? E tem alguns filósofos pós-modernos que nos ajudam muito a entender isso. Um dos filósofos pós-modernos é o Guattari, né? Félix Guattari. E o Guattari, ele vai dizer que hoje a rede social, ela... como é que eu posso dizer isso? Não importa mais se aquele conteúdo que a gente vê na rede social é verdade ou mentira. Olha o que Guattari diz. Não importa mais. O importa é se aquilo é rentável e se aquilo dá para vender. Então, hoje, existem empresas de fake news. Porque as empresas de fake news já se deram conta que uma notícia mentirosa a gente compartilha até 5 vezes mais do que uma mentira, não, do que uma verdade. Então, hoje, a gente entra na rede social, a gente é entupido de informações extremamente rápidas, né? Pensa nos 30 minutos que a gente fica no Reels aí, de timeline, qualquer, tá? 30 minutos no Instagram, no TikTok, no Facebook, para quantas informações passam pelos 30 minutos que entram no teu cérebro, tipo assim, ó, às vezes contribui, às vezes não contribui, às vezes te atrapalha, às vezes não te atrapalha, às vezes gera uma ansiedade, às vezes não gera, às vezes influencia, às vezes não influencia, enfim, mas parece que a gente entra numa ratoeira e vocês... Olha, fica a dica aqui, né? Quem é que já viu O Dilema das Redes, que é um comentário da Netflix? O Dilema das Redes é um comentário fantástico. Eu estou sem meu celular aqui, porque meu celular nesse momento está com meu filho. Essa é a real. Mas se a gente for pegar o teu celular, às vezes aparece que nós somos um hamster numa roda, ok? E a gente está aqui assim, nessa roda, e a gente é o rato da parada. Porque tu sabe que aquele looping ali, de qualquer timeline, é infinito, né? Todo mundo já se deu conta, né? Que aquilo ali é para sempre. Tipo, só vai travar, né, esse looping ali da timeline se travar pela internet. Essa é real. Então, quando vê, a gente fica 2 horas. E que horror, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca ficou aí 1 hora perdendo o tempo da vida só ali, né? E a gente fica numa alienação mesmo, né? Fala, Bianca. Vale destacar que tem até um setor próprio para isso, que é o pessoal que trabalha em UX design, que é o UX design, que é basicamente, tipo, por exemplo, o Reels do Instagram, ele não tem como tu... Não, do YouTube, melhor. Ele não tem um botão para tu voltar. Tu tem que fazer uma ação extra para conseguir voltar do que só clicar e ir embora. É basicamente, ele te dificulta para tu sair do local colocando uma porta extra, fazendo com que tu fique mais tempo. Qual aplicativo? Perdão. O YouTube, quando tu entra nos shorts. Entendi. Tem todo um mecanismo feito para isso. E vale a recomendação também, já que eu tô falando, né? Vale a recomendação do vídeo do Attila Yamarino a respeito de designs feitos para falhar. Que ele fala bastante sobre essa questão do design e tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quem aqui já foi denunciar algum comentário de alguma pessoa que fez algum comentário super desrespeitoso e simplesmente é uma papelada gigantesca para tu conseguir denunciar? Perfeito. Aí tu desiste. E tu desiste no meio, por causa que isso daí gera mais trabalho. Empresa de telemarketing, por exemplo, também faz muito disso. Sim. A burocracia. E outra coisa também, Bianca, e sobre o dilema das redes, tá, gente, que eu já vi ele eu vi acho que 1,5, 2 vezes, tá? Mas eu gostei muito, e assim, ó, mentira que eu tô me confundindo. Não, para, tô me confundindo. Não, o dilema das redes eu vi umas 4 vezes, tá? E a loucura é o seguinte, que cada vez que tu vê, tu absorve uma coisa diferente, porque ele é um documentário muito rápido e dinâmico.
ok? Embora ele esteja dublado, enfim, e dublado nada, que dublado, embora esteja legendado ali com as letrinhas embaixo, tá? Eu sou meio lento. Então, e eles falam muito rápido, e aquela legenda passa muito ligeiro. Então, eu vi umas 3, 4 vezes, e as 3, 4 vezes que eu vi, eu absorvi coisas diferentes. Mas algo que eu posso, assim, tirar, assim, de um bom spoiler, tá? É um bom spoiler. É que a gente percebe que as redes sociais não têm controle de qualidade. O que seria um controle de qualidade? Ele não tem, dentro do próprio sistema, um controle, de certo modo, para te proteger. Claro que esse dilema das redes, tá? Ele é um documentário que já existe há uns 5, 6 anos. Então, hoje, já existe algumas ferramentas de controle de qualidade emocional, como, por exemplo, tu não sabe quantos dislikes tu vai tomar, se eu não me engano, né? Tem umas paradas de que alguns aplicativos tu vê o like, tu não vê o dislike, né? Mas o controle de qualidade deveria ser feito no próprio tempo que tu perde numa timeline. E hoje, para tu ter um controle desses, só baixando um aplicativo junto. Né? Então, tá, minha filha fica muito braba com isso aqui em casa. Mas eu e a minha esposa, a gente tem um aplicativo que trava a internet dela depois de 4 horas de uso. O nome do aplicativo é Custódio. Claro que ela vai ficar braba, ela tem 15 anos, né? Mas a gente já está tanto tempo nessa, né, que existe esse aplicativo. Então, deu 4 horas de internet, o celular dela não consegue mais entrar na internet. E é óbvio que a gente faz isso na tentativa de... É isso aí, Robertinha. Né? Então é óbvio que a tentativa é diminuir esse uso, ok? Porque se a gente deixa qualquer adolescente de 14, 15 anos, né, vai passar 8, 9 horas aí, né, conectado. Muitas vezes a gente fica, de certo modo, seja trabalhando ou não, né? Mas, enfim, a internet hoje pode contribuir para que, parafraseando Kant, nós estejamos ainda num estado de menoridade. Então, para a gente viver um estado de maioridade, muita reflexão, muita dialética, vamos falar de dialética, muita autonomia, e controle também, né, gente? Controle. Muita disciplina da nossa parte, muito comprometimento, né? E vocês aqui, bonitos aí, bonitas, de 43, 44 pessoas, são pessoas que estão aí, ó, ainda nesse comprometimento, nessa perseverança. E eu não tenho como me emancipar, me libertar, se eu não viver um processo de comprometimento em relação a isso. É um esforço do raciocínio. Não adianta, né? Então, assim como a educação física é o esforço do corpo, né, para buscar uma saúde, o que é filosofia? Né? É o esforço do raciocínio. O que é uma emancipação e uma libertação? É um esforço para isso. Ninguém se emancipa, ninguém pensa de modo mais crítico sem o exercício da criticidade. E ele é um exercício incansável, né? Porque quando tu acha que tu tá livre de consciência, aí tu desconfia. Porque isso é algo que a gente sempre vai viver com bastante inquietude, porque sempre vai ter alguma situação na tentativa de nos colocar como robô da parada. Gente, vamos partilhar material aqui. Vamos partilhar esse material e hoje, então, a gente vai falar de Hegel e de Marx. E, se der tempo, eu vou resgatar algumas coisinhas pouquinhas de sociologia, principalmente dos pilares da sociologia. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos trabalhar nesse material aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Tem bastante material. Vamos começar, tá? Pelo idealismo. Cadê o idealismo? Aqui. Pelo idealismo de Hegel, tá? Vamos entender um pouco esse idealismo de Hegel aqui, para depois ir para Marx. Tá bom, gente? Então, vamos lá. E acho que fica melhor agora. Aí vocês não ficam vendo aí muito bem, tá? Esse material
primeiro eu tenho que reler de novo, tá? Porque tem alguns errinhos aí de digitação na correria, tá? Turma, primeiro lugar, assim, ó, Hegel, ele é um dos principais idealistas, ok? O idealismo, ela é uma escola que tem ela vem do racionalismo, né? A aula passada a gente falou do racionalismo, a gente falou do empirismo. Para o racionalismo, nós temos ideias inatas, e essas ideias inatas, por elas mesmas, pelo conflito, pela reflexão destas ideias inatas, eu consigo perceber e identificar a realidade, identificar a verdade. Para o empirismo, eu não tenho ideia inata nenhuma. Para o empirismo, eu consigo chegar na realidade e na verdade pela minha experiência. Então, essas são as duas grandes escolas ali da Idade Moderna: racionalismo de Descartes, empirismo de John Locke. Racionalismo, encontro a verdade pela razão; empirismo, encontro a verdade pela experiência. E o idealismo, ele vai vir dessa vertente mais racionalista. E para o idealismo, as ideias, elas vêm primeiro, elas vêm antes da própria realidade material. Então, o idealista é aquele que vai acreditar que, de certo modo, as ideias, elas são criadoras dos bens materiais. Então, Platão era idealista. Para Platão, o mundo das ideias, o mundo inteligível, ele tem, dentro deste reino inteligível das ideias, ele consegue plasmar, transformar as ideias em bens materiais, em matéria, e quem faz isso para Platão é o demiurgo, que seria o Deus que retira do mundo das ideias, né, as ideias inatas, as ideias universais, e transforma em bens materiais. Para Hegel, o idealismo, ele também tem esta característica. As ideias, elas criam a realidade. Por isso a frase dele, de que toda realidade é racional. Ou seja, essa realidade, ela é razão, porque ela vem da razão. Mas, ao mesmo tempo, tudo que é razão, eu consigo ver na realidade. É por isso que Hegel, né, ele vai debater muito as questões da religiosidade, por exemplo. Porque, para ele, eu só consigo provar as coisas tendo essa identidade. A identidade do racional, né, e a identidade do material. Se eu consigo perceber isso, por exemplo, a divindade, né? Se eu consigo perceber a divindade no plano da razão e no plano material, eu consigo comprovar a divindade. Então, para Hegel, eu não tenho como comprovar as questões divinas. Para Hegel, eu não tenho como comprovar as espiritualidades. Mas, da mesma forma, para Hegel, eu também não tenho como comprovar a liberdade. Como é que eu vou provar que eu sou livre? Né? Se existem aí, ó, na fala da Bianca, inúmeras situações que, né, corroboram contra a minha ideia de liberdade. Então, se para Hegel, por exemplo, nós vivemos em dois mundos para Hegel, né? Se lá para Platão eu tenho um mundo inteligível, se lá para Platão eu tenho um mundo inteligível e um mundo sensível, né? Para Hegel, enfim, eu também vivo dois aspectos: o aspecto da natureza e o aspecto da consciência. E eu vou tentar ser livre somente lá no plano da consciência, porque naturalmente eu não tenho poder nenhum, eu não tenho liberdade nenhuma. Quem manda no meu corpo são as leis da natureza e não outras leis, outros códigos. Eu não consigo ficar sem comer por 10 dias, a não ser em um estado, né, de uma história muito rara de sobrevivência, mas tu não manda no teu sono, na tua fome, tu não manda nas tuas sensações afetivas e sexuais. Então, isso é natureza, isso é lei natural. Agora, eu vou tentar, né? Quem vai dizer isso também é Kant, tá? Eu vou tentar ser livre no meu aspecto de consciência. Porque, de modo consciente, eu já tenho o certo e o errado.
Agora, se eu vou ser livre, né? Se eu vou atender o certo e o errado, aí está num plano de uma liberdade. Então, para Hegel, ok? A realidade ela é racional e o racional é real. Ele é tão idealista, o Hegel, que para ele, então, né, essa ideia, ela cria essa realidade, ok? E aí aqui, ó, ele vai dividir essa ideia aqui de três modos aqui, tá? Ele vai dizer, né, que o mundo aqui, né, ele está dividido em três unidades, ok? A lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito, ok? A estrutura lógica, de novo aqui, né? Ele vai criar um sistema filosófico e para ele esse mundo que a gente percebe, tá? Ele tem lógica, natureza e espírito. E para ele, esse espírito seria o aspecto metafísico. Tá? Então, esse espírito que ele não está falando de religião, tá? Ele não está falando de divindade, de religião, mas sim, existe uma metafísica aí que a gente vai entender. Para ele, né, tudo tem uma estrutura lógica, mas essa estrutura lógica, que é a ideia, é ela mesmo que vai criar a realidade. Só que esse movimento, né? Como assim? Como é que uma ideia se transforma numa matéria? Como é que a razão se transforma em algo material? Esse movimento de transformação e mudança, ele vai dizer que tudo isso acontece porque há um espírito superior, uma razão superior. Então, se ele não vai falar muito sobre divindades, ele vai dizer, né? Isso não é a religião dele, mas é como se fosse algo extremamente espiritualista, se for analisar por um lado, né? Porque para ele há um espírito, né, que é uma razão absoluta, e esse espírito e essa razão absoluta é ela que transforma as ideias em extensão material, que é o que ele vai chamar de natureza. Para ele, esse espírito, ele é dividido em três. O espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito superior. O espírito subjetivo é a própria ideia, é a própria razão, ok? O espírito objetivo é a matéria, são as ações. Então, o homem, quando vai viver a sua moral, quando vai viver a sua ética na vida, ele também está fazendo algo extremamente material, ok? Extremamente prático. Ele sai da teoria e vai viver a prática. Então, isso é espírito objetivo. Então, ideias, um espírito subjetivo. É como se fosse uma trindade, tá ligado? A trindade cristã, pensa na trindade. Para ele, tudo é espírito, só que há o espírito subjetivo, que é a teoria, né, as suas ideias, o espírito objetivo, que são as práticas e a natureza e a extensão da matéria, e o espírito superior, que ele, de certo modo, ele sonda, né? Ele está em todas as coisas. E esse espírito, e aí agora a gente tem que, né, andar um pouquinho para frente, esse espírito, ele, desculpa a redundância, ele caminha para frente. Esse espírito, ele leva a história para frente. Esse espírito é o motor que leva a nossa história adiante de modo evolutivo. E aí, primeira briga aqui, tá? Primeira briga de Marx e Hegel. Porque para Hegel, o motor da história, para Hegel, o mundo vai para frente num processo de evolução. E algo que a gente tem que começar a estudar a partir de agora é que como é que esse espírito vai para frente no modo evolutivo? Ele vai para frente fazendo um movimento dialético. E aí, quem já estudou dialética, deixa eu procurar um caderno aqui só para te dar um exemplinho aqui, rapidinho. Quem é que já estudou dialética na escola? Dialética, meus amados e amadas, é o movimento do espiral do caderno. Ok? Movimento do espiral do caderno. Então, para Hegel, a história, ela não é linear.
mas ela é evolutiva. Então, sempre o período posterior é melhor do que o período anterior. Só que esse movimento da história que evolui, ele, embora esteja evoluindo assim, ele evolui em altos e baixos. Ok? Como é que seria esse movimento para Hegel? Esse movimento para Hegel, ele está dividido em 3 modos: tese, antitese ou antítese e síntese, ok? Tudo para ele acontece no movimento dialético. Então, assim, o professor colocou algumas coisas aqui da epistemologia, que eu vou passar correndo, mas eu vou te resumir. Para ele, o modo como a gente aprende também é por uma metodologia dialética. Hoje tu entrou na aula às 8 horas, ok? Quem é que tá prestando atenção aí? Levanta a mão, não tem ninguém dormindo. Não tem ninguém dormindo, isso faz barulho aí para nós. Então, quando tu entrou hoje às 8 horas, tu já teve uma aula às 7 horas, ok? Tu já teve uma aula às 7 horas de geografia. Mas hoje, quando tu entrou às 7 horas, gente, tu entrou, vamos pensar que tu é tese. Entrasse de boa. E agora tu tá escutando coisas, tu tá refletindo, que vão ao encontro e de encontro com aquilo que a gente pensa. Tem certas coisas que a gente escuta que pode ter um conforto em nós. Tem coisas que a gente escuta e pode produzir um desconforto. E essa tensão entre algo positivo e algo negativo, o teu equilíbrio e o teu desequilíbrio, né? Isso é assim, sei lá, vou pegar um livro aqui, eu nunca li, vamos lá, nunca li esse livro, tá, vamos lá, peguei um livro aqui. Bom, 50 ideias de ética que você precisa conhecer. Vamos imaginar que o professor, eu não li ele todo, mas já peguei algumas coisas aqui para estudar, mas vamos lá. Quero ler ele inteiro. Bom, o Mauro, quando vai pegar o livro, ele está num processo de equilíbrio. Mas no momento que eu começar a estudar, vai ter coisas que eu vou pensar assim, nossa, nunca tinha parado para pensar. Ou vai ter coisas que eu não vou entender. Sabe aquele parágrafo que tu lê e tu fica assim, nossa, cara, não entendi porcaria nenhuma. Então eu vou ter que ler, até eu entender. Isso é desequilíbrio. Então, tu entra num processo de equilíbrio, tu vai começando a estudar de modo tenso, vai produzindo desequilíbrio, mas vai chegar uma hora que tu vai, né? Pô, não, peraí, vamos se respeitar e eu preciso estabelecer o equilíbrio de novo. Então, para Hegel e para tantos outros acadêmicos, a gente só aprende no processo dialético. Equilíbrio, desequilíbrio para o novo equilíbrio. Conforto, desconforto buscando um novo conforto. Então, aprender é, né, para Hegel e para Marx também, tá? E para outros, mas um processo de dialética. Tese, antitese, que vem negando aquela tese, que vai produzindo um desconforto e uma superação. Ele vai tentar explicar isso no mundo das ideias, no mundo das ideias não, perdão, no mundo dos objetos, de um modo bem difícil da gente entender. Então, por exemplo, né, uma das ideias que Hegel dá para falar de tese e não tese é uma coisa simples, mas que a gente pode assim, mas por que os caras usam uns exemplos tão assim, sabe, de concretude, enfim, né? Para eles, no caso aqui, todo objeto tem identidade e contradição. Então, o que seria a identidade da caneca? A identidade da caneca é que ela se parece com ela mesma. Né? Eureka. Nossa, realmente, professor. Essa caneca ela é idêntica a essa caneca. Né? Essa caneca ela é idêntica a ela. Então, todos os objetos são idênticos a si mesmo. Então, primeira característica que tu tem aí na tua vida, né? Primeira característica que tu tem aí é que tu és idêntico a ti mesmo. Olha que interessante. O Mauro é idêntico a esse Mauro aqui. Ok? Bom. Só que, ao mesmo tempo, o Mauro, ele não é idêntico a um cachorro. Então, qual é a contradição? Que tudo é diferente do Mauro. Então, e aí o exemplo, né, que o Hegel traz é a função da cadeira. Uma cadeira de sentar e uma não cadeira de sentar.
Olha que louco, né? É óbvio que a cadeira de sentar, ela é idêntica àquela cadeira. A cadeira que eu tô aqui, né? Tudo bem, mas a cadeira, ela é um objeto que tudo na volta dela é contradição. A caneca é uma contradição à cadeira. Muito bem? Só que Hegel, dentro do mundo dos objetos, ele vai se dar conta que existem algumas ideias que vão abarcar as contradições, que ele vai chamar de superação. Então, por exemplo, né? E aí qual é o exemplo que a gente bota ali, né? Um objeto de sentar, ele pode ser tanto uma cadeira de sentar como uma não cadeira de sentar. Tá? Sei lá, eu posso sentar no chão. Então, eu posso pegar dois objetos contraditórios entre si e criar uma outra ideia que busque abarcar os dois. De modo, daqui a pouco, mais simples da gente entender, é que o que seria a superação? Né? Justamente a tensão entre os dois, criando uma nova tese. Então, a tese, a antitese em conflito vão criar uma nova tese, que a gente vai chamar de sintese ou de síntese. Então, para Hegel, e não querendo te cansar, para Hegel, tudo caminha assim. Tudo caminha assim. E eu concordo com ele. Pensa aí na tua vida. Quantas histórias na tua existência já houveram de superação, gente? Mas o que é esse momento que tu está vivendo agora em 2023? Aí, ó, tem gente que está terminando o terceirão, já tem que fazer Enem. Tem gente que está 5 anos sem estudar, que voltou a estudar. Tem gente que está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Aí chega de noitezinha, bota uma aula para ouvir. Então, a gente vai provocando também instantes de superação na nossa vida. E a superação é para sempre, né? Porque esse ano tu te supera, mas no próximo ano tua vida ainda é movimento dialético. Então a gente vai estar sempre nesse processo de superação. Muito bem. Procurando a nossa libertação. Olha aí, Liliane, 25 anos sem estudar. Olha que treta tu foi arranjar para tua vida. 25 anos sem estudar, olha que conflito tu foi arranjar para ti. E agora tu tá aqui, bonita, nasce, ó, no sangue, no olho da superação, procurando essa superação para ti. E é só o início. E detalhe, sempre será o início, né, gente? Sempre será, porque tu vai entrar para tua universidade, tu vai ter 5 anos lá dentro. Aí depois que tu te formou, tem a pós. Tem que trabalhar naquilo, ou pelo menos a gente vai tentar sempre trabalhar naquilo que a gente se formou. Então, assim, ó, olha, a nossa vida, ela é um movimento dialético. Só que, né, a gente não acredita na evolução como Hegel acreditou na evolução. Porque se eu acreditar na evolução, como ele acreditava, eu consigo justificar muito bem certas atrocidades do mundo. Porque tinha que acontecer. Porque, olha, tá? De modo hegeliano agora, né? Se para ele existe um espírito superior, uma razão superior que conduz esse movimento rumo à perfeição, as grandes atrocidades do planeta estão super bem justificadas. Então, todos os conflitos, olha o novo conflito aí que está aparecendo aí, Hamas e Israel, né? E tem tanta treta aí para falar sobre isso, né? Até que ponto aí, ó, Hamas está representando a Palestina? Será que os palestinos lá estão felizes com o modo como Hamas está enfrentando Israel? Então, isso é uma loucura para a gente pensar. Mas quem é super hegeliano, e óbvio que hoje em dia é muito difícil de tu acreditar que alguém seja um hegeliano de carteirinha diante disso que eu vou te contar agora, se tudo é evolução e é essa razão, né, esse eu superior que vai movendo isso aqui, né, de modo evolutivo, então tem gente que vai concordar que todas as guerras tinham que acontecer para que a gente pudesse hoje viver uma nova superação. Schopenhauer vai brigar com Hegel, dizendo que Hegel era um baita de um oportunista, porque ele estava justificando todas as atrocidades de totalitarismos, guerras, porque era para um bem maior, era para um bem deste processo evolutivo da história. É óbvio que muitos filósofos não vão aceitar isso, e um que não vai aceitar isso é
Marx, né? E aí, quando a gente vai falar de Marx, o que Marx vai gostar de Hegel? Hegel vai influenciar muito Marx, ok? Mas Marx, ele vai acreditar que o movimento é dialético, mas ele não vai entender que esse movimento é evolutivo. Ele não vai entender isso. Ele vai entender que o motor da história, ele é sim por uma dinâmica dialética, mas não tem nada a ver com espíritos e idealismos. Tem a ver com materialismo, que aí agora é uma outra palavrinha que vai entrar no nosso universo aí da filosofia. Se Hegel, ok, é idealista, Marx é materialista. Porque para Marx são as realidades que criam as nossas ideias. Se lá em Hegel, que é o idealista, as ideias criam a realidade, Marx ele vai virar de cabeça para cima aí, ó, ele vai ser o avesso de Hegel, dizendo que não são as ideias que criam a realidade, mas são as realidades que criam as nossas ideias. Ele é materialista. Marx não acredita em divindade, Marx não acredita num mundo imaterial, sobrenatural, de um espírito governando. Para ele, cara, a história ela anda pela própria história material dos homens. E se para Hegel o motor da história é o movimento dialético deste espírito, para Marx, o motor da história é a luta das classes, a luta entre quem está na tese. Quem é que estaria na tese para Marx? O patrão, a elite, aquele que é o opressor. E quem estaria no processo de antitese dessa dialética para Marx? O proletariado, o empregado, o oprimido. Então, para Marx, o grande conflito de tese e antitese são as lutas de classes em função, né, da exploração do trabalhador. E o que seria a superação para Marx? A síntese. Sempre o processo revolucionário desta briga, desta luta. Então, Marx, ele acredita que tudo é movimento dialético, mas para Marx, esse movimento dialético se faz pela luta de classe. Bom, eu vou mostrar um outro material aqui para vocês, tá? Que daqui a pouco pode ser um pouco menos poluído, ok? Menos poluído para nos ajudar. E agora a gente está entrando em Marx, hein, turma? Vamos lá, vamos entrar em Marx aí, tá todo mundo acordado aí? Vamos lá, dá um sinal aí para nós, vamos lá. Bom, Marx, ok? Para ele, o que move a história é o movimento dialético, tá? Mas o movimento dialético é a briga das classes. Lá na Idade Antiga, existia um modo de produção asiática. Havia suas brigas de classe, principalmente ali quem estava na situação de escravidão contra a aristocracia. Houve um processo de conflito entre aquele que não tinha nem direito, não tinha nada, o escravo que não tinha nada, diante daquele que tinha ali os 3 direitos garantidos, os direitos civis, políticos e sociais. O escravo não tinha nada, né? Há outras revoltas gregas, mas a principal revolta ali é aquele que está na situação de escravo contra aquele que está na situação da liberdade. Quando a gente vai para a Idade Média, as classes elas são alteradas, né? Existe aquela relação de suzerano e vassalo. E a briga, ela é a briga camponesa. Muitas vezes o vassalo, naquela situação de se sentir explorado, ele vai entrar no processo de revolta camponesa e vai brigar contra o suzerano. Então, o motor da história para Marx é sempre a luta da classe trabalhadora, na tentativa, né, de se empoderar mais dos meios de produção, né, ou pelo menos de um salário melhor, E Marx, ele vai ser um cara que vai fazer, então, uma sociologia do conflito. Então, para ele,
se a gente tivesse que enquadrar Marx dentro de uma escola sociológica, porque Marx ele é assunto da filosofia e ele é assunto da sociologia, dos dois. Então, olha só, eu estou pegando, eu acho que eu estou fazendo a ponte agora, tá? Eu falei do idealismo de Hegel, e aí Marx foi um cara extremamente influenciado por Hegel, mas Marx não era idealista, era materialista. Só que Marx, ele criou uma filosofia não especulativa. Marx não estava preocupado com o sexo dos anjos. Marx não estava preocupado com o sentido da existência humana, o que tem depois da morte. Marx não está preocupado com as essências da vida, ou qual é a finalidade de uma vida feliz. Marx ele está preocupado com a realidade. E a filosofia dele não é especulativa. A filosofia dele é o que a gente chama de praxis. Filosofia de Marx é praxis. É a teoria vinculada à prática na tentativa de transformar essa prática. Isso é Marx. Então, dentro de uma escola da sociologia, ele não está numa escola funcionalista ou fatalista. Em que sentido? De que o sistema é esse e a gente tem que se adequar ao sistema. Então, quando a gente fala de sociologia, por exemplo, Durkheim, ele tem a escola de Durkheim é funcionalista. Ou seja, cara, o mundo é esse e a gente tem que viver em harmonia com esse mundo. Então, te vira, te comporta e te adequa, te conforma com esse mundo. Então, Durkheim, ele é funcionalista. Augusto Comte é funcionalista. Muito bem. São sociologias funcionais. Marx é a sociologia do conflito. Weber, sociologia do conflito. Por quê? Porque a realidade ela é desigual, a realidade ela é cheia de contradições e a gente está aqui não só para formular ideia e ficar por isso mesmo, formular ideia e transformar a realidade. É por isso que Marx influenciou muito as políticas, as formas de governo. Marx, ele influenciou filósofos contemporâneos, ele influenciou a escola de Frankfurt. Então, Marx, ele influenciou muitos regimes e muitas, até hoje, movimento social, ele é muito influenciado por Marx. Então, muitas práticas hoje em dia são práticas que só existem porque Marx um dia escreveu ideias para serem colocadas em prática. Né? Então, para Marx, ele é um sociólogo também, porque ele vai observar a contradição da Revolução Industrial, a contradição do capitalismo, e ele vai analisar várias situações que estão ocorrendo na vida das cidades, por causa daquela urbanização que ninguém controlou, né? Vamos pensar que o êxodo rural da Revolução Industrial foi um troço tão grande que as cidades não tiveram tempo de se organizar para a multidão que estava entrando dentro dela. E essa multidão estava indo trabalhar nas fábricas de qualquer jeito. E Marx, ele vai, então, buscar a consciência da classe trabalhadora para fazer a superação, para fazer a síntese daquele movimento dialético, para fazer a revolução. Né, gente? Para fazer a revolução. Formas de exploração para Marx. Principal forma de exploração para Marx é a mais-valia. Gente, vamos respirar fundo aí. Mais-valia. O que é a mais-valia? Muitas vezes a gente fica... E, assim, e honestamente, tá? Honestamente, eu aprendi melhor sobre a mais-valia dentro de um canal de YouTube chamado Orientação Marxista. Esse canal do YouTube fez eu cair na real que mais-valia não é somente o lucro do patrão. Fala, Bianca. Bianca É exatamente sobre isso. E também comentar de um vídeo de um cara tendo consciência de classe, que era ele falando, é um caminhoneiro, né, que levava madeira importada, sei lá, não lembro direito, e ele dizendo, tu ganha 25 mil, enquanto eu tô me lascando aqui, me ferrando, me fudendo, tendo que ganhar 1.000 e pouco, um salário mínimo, por aí vai. Aí só fazer essa contribuição, porque é muito louco que
em pleno século XXI, né? Como já diria Toguro, tipo, é bizarro como que ainda tem muita gente que não sabe, não consegue ter essa noção, não consegue enxergar que o patrão é só uma forma de extorquir o dinheiro que tu deveria estar ganhando. Assim, ó, quando a gente fala de mais-valia, a gente precisa entender que existem alguns marxistas que eles vão dizer que lá no mundo feudal nós éramos menos explorados do que nós somos hoje. E por que que alguns teóricos que estão vivos hoje, ok, vão dizer que lá na Idade Média, sabe naquele papo do suzerano e do vassalo, alguns vão dizer que naquele momento ali nós éramos menos explorados. E por quê? Porque nós tínhamos os meios de produção. Então, bem ou mal, turma, embora nós não fôssemos o dono da lavoura, embora nós não fôssemos o dono da terra, tu sabia que tu ia produzir 5 dias só para o dono da terra, mas 2 dias por semana tu ia poder produzir para ti. Olha só, então, tu mora nas terras do teu senhor. Tu vai trabalhar os 7 dias lá, sei lá. Mas é isso, né? 5 dias, tu vai produzir para ele. Tudo que tu fizer é pro dono da terra. E 2 dias tu vai produzir para ti, para tua casinha, para tua família. Tu vai mexer na tua horta. Olha que legal. Tu tens o meio de produção. Só que no momento que tu foi corrido do campo, tu foi expropriado. Tu perdeu o meio de produção. E quando tu entra na cidade, lá na Revolução Industrial, a única coisa que tu tem é o teu corpo e a tua prole, os teus filhos. Por isso que tu és um proletariado. Tu não tem mais nada, gente. Tu não tem a vaca para tirar leite, tu não tem a galinha para pegar o ovo, tu não tem a enxada para trabalhar no campo, porque tu tá fora do campo. Tu não tens mais nada. A única coisa que tu tens é o tempo e a força de trabalho. Então, quando tu entra na fábrica, tudo aquilo que tu está produzindo na fábrica não é teu. Porque lá na negociação do trabalho, tu ofereceu o que tu tens, que é o corpo, a força e o tempo. Então, se o Mauro trabalha numa fábrica de caneca, toda caneca que o Mauro fizer nessa fábrica não é minha. O produto não é meu. Não é isso que está no contrato. O que está no contrato? Que o Mauro está vendendo a sua disponibilidade. Então, o Mauro entra na fábrica às 8 da manhã, bate o cartão, 6 horas da tarde, estou indo embora. E nada é meu, porque lá no meu contrato de trabalho está a minha hora atividade. Eu estou vendendo a disponibilidade. Então, não importa se naquele dia eu produzir 50 ou se eu produzir 100. É óbvio que se eu me fizer de louquinho e produzir 10 canecas, eu vou para a rua. Porque o patrão, ele está analisando a minha produtividade. Mas eu não fui contratado para ser produtivo. Porque eu estou... Sim e não, né, professor? Porque tu está vendendo a tua força de trabalho. Então, você contratado, sim, para produzir. Mas lá no contratinho, tá que eu estou disponível aquele tempo. Eu estou disponível. Então, o que eu fizer, nada é meu. Então, sobre a mais-valia, tá, gente? Em questão de número, quantitativamente, é o lucro do patrão sobre mim. Então, a mais-valia é o lucro do patrão? Sim, é o lucro dele. Mas, qualitativamente, é muito mais, gente. É muito mais. Porque nada que eu faço ali é meu. Entendem isso? Nada que eu faço ali é meu. Então, quem trabalha no caixa do supermercado, ok? Quem trabalha, claro, que vamos pensar que, dependendo do mercado, uma das bonificações da tua produtividade pode ser um rancho no fim do mês. Que isso é totalmente novo. Isso seria algo que a gente pode chamar de participação nos lucros da empresa. Então, existem algumas empresas hoje que, dependendo da tua produtividade, já entendem
que tu pode e deve e precisa participar do lucro, ok? Mas, olha que louco isso, né? Vê se isso não é mais-valia. Sei lá, eu moro perto do Carrefour, tá? Que eu não considero o mercado mais barato da cidade, mas assim, ó, nem brincando, né? Ok? Então, assim, quando o professor precisa mesmo fazer alguma compra maior, tem que ir no estoque, tem que ir no Kroloff, enfim, porque o Carrefour é caro. Mas eu fico questionando o pessoal que trabalha ali. O pessoal que trabalha ali na boca do caixa, eu não sei quanto é o salário deles, tá, turma? Sei lá, mas vamos imaginar que é um salário de R$ 2.000, de 1.600 a R$ 2.000. Não sei, e nunca perguntei também, né? Enfim, mas deve ser uns 2.000. Quantos ranchos de R$ 1.000 passam por dia ali no caixa do cara que ganha 2.000 por mês? Quantos ranchos passam ali? Tu entende? E aí, vamos lá, são ranchos de R$ 1.000, são ranchos de 1.200, parará piriri. Só que, ao ganhar 2.000, por que tu botou nenhum, Liliane? Fala com a gente. Não passa nenhum rancho de 1.200 ali? 1.000 pila? Agora fiquei encucado com teu nenhum, meu amor. Fala pra gente. Mas qual é a minha interpretação, tá, Liliane? Ao ganhar 2.000, eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou comprar um rancho de R$ 1.000 ganhando 2.000? Como é que eu vou ganhar um rancho de 1.200 ganhando 2.000? Das pessoas que não... Operador de caixa... Esse é o salário, Bianca, de um operador de caixa? Nossa, mas pelo amor de Deus. Bom, pior do que eu imaginei, então, se é real isso. Pior do que eu imaginei, porque quando é que uma pessoa que ganha R$ 1.000 vai comprar um rancho de R$ 1.000? Tu entende que não tem como. Então, a mais-valia de quem trabalha, por exemplo, no mercado, enfim, é um troço absurdo. Deveria ganhar um rancho, então, de R$ 1.200 por mês do próprio mercado. Tu deveria ganhar isso. Mas tu ganha, então, 1.000 pila, 1.500, como é que tu vai comprar um rancho dessa magnitude? O cara que trabalha no caminhão, ele já sabe que nada do que ele bota no caminhão é dele. Ele não é dono daquele produto, mas ele vendeu o seu tempo. Ele vendeu a sua disponibilidade para levar algo de um lugar para outro, né? Então, a mais-valia, ela envolve um fato de que tu não tens direito a nenhum produto que tu fabrica. Então, a exploração maior é justamente essa questão de que tu pode estar na fábrica que for, tu pode produzir o que tu for produzir, mas nesse sistema que existe há 6 séculos no mundo, esse sistema que existe há 600 anos, nada do que a gente produz é nosso, a não ser que tu seja um autônomo, artesão, que tu dentro da tua casa produza o teu próprio vaso de cerâmica e vai vender. Aí sim, se tu és o produtor do teu próprio produto, autônomo, MEI, microempresária, empresário que vende, aí tu estás numa posição teoricamente de menor mais-valia, porque esse produto ele é teu, é tu que produz ele. Mas quem está nas linhas de produção, fabris, ok? Tu vende o tempo. Tu não vende mais nada, a não ser o tempo e a tua força. Fala, Bianca. Lembrando que toda empresa ela tende aí para a questão da uberização, né? Que é o sucateamento do produto final deles. Por exemplo, a Uber, o iFood, que, por exemplo, a Camila, que é do presencial, até fez essa analogia. No começo do Uber, os carros eram tudo, né? Nossa, tinha balinha, tinha um monte de coisa. Hoje em dia não tem mais nada por causa que é uma sucateação do produto. Primeiro eles te compram, depois eles criam um monopólio, e a partir disso eles sucateiam todo o processo, sucateiam tudo que eles conseguem para conseguir mais lucro. E aí também isso vem aqui, quem mora em Pelotas conhece a Equatorial e sabe bem como é que é. Bizarro.
E aí tu vai deixar também de botar a balinha ali, porque daqui a pouco o que tu ganha do Uber, ele é muito pouco também. Então tu vai começar a pensar, bom, se eu tô pegando menos, eu não sei o que dá mais dinheiro, tá? Se é Uber ou se é 99, mas ele diante, então, da Uber, né, é muito pouco. Outra coisa também que a gente tem que pensar é que, e aí isso é sempre algo polêmico, tá? Isso é sempre algo polêmico. Eu preciso criar leis trabalhistas para motoristas de aplicativo? Sim. Pô, quem é que não quer direito trabalhista? Né? Todo mundo quer direito trabalhista, gente. Todo mundo quer trabalhar com carteira assinada e ter um mês de férias. Todo mundo quer o seu 13º salário. Acontece que, infelizmente, e aí sendo realista, e que a gente pode concordar, discordar, tá, da fala do professor, mas infelizmente no mundo, gente, existem 200 países, enfim, e cada país tem a sua lei trabalhista. Cada país tem a sua flexibilidade trabalhista. Então, o Uber do Brasil, ele tem um regime de trabalho com a Uber, ok? E se o Brasil se impor e colocar leis trabalhistas na Uber, a Uber, gente, tem mais dinheiro do que países no mundo. A Uber é uma multinacional. Qualquer multinacional hoje tem mais dinheiro do que país, tá, gente? Então, assim, ó, as grandes multinacionais, as grandes transnacionais do mundo têm mais dinheiro do que os países. E os países estão lustrando o sapato das multinacionais, para não falar outra coisa, né? Mas estão puxando o saco ali, ó, lustrando. Vem a multinacional para o meu país. Por quê? Sim, porque eu quero empregar o meu povo. Eu quero empregar o meu povo, é óbvio, então eu quero que as multinacionais. Só que as multinacionais, gente, o olhar que elas têm para os países é um olhar de coisificação, nós somos apenas objetos. Então a multinacional, ela vai jogar com o quê? Bom, lá naquele país não tem tanta lei trabalhista, então eu vou para lá, vou empregar, vou ganhar mais. Ah, no Brasil tá enchendo o saco. O Brasil tá me pedindo muita lei trabalhista? Então tá, então eu vou meter o louco, vou embora. Vou embora, porque. Então, olha que louco isso, né? Tu tá exigindo leis trabalhistas porque tu sabe que é o correto. Mas a multinacional não está preocupado com isso. Então, se a multinacional tiver que recolher daqui, sair daqui e ir para um outro país que não incomode tanto com lei, ela vai fazer isso. Então, é simples assim. A multinacional, ela olha para nós como se fôssemos produto de supermercado. E eles vão entrar no país que eles julgam mais flexível em lei e mais barato para eles. Então, por um lado, existe essa política no Brasil, sim, das taxações, do aumento do direito, e que é certo, não é errado. Porém, se incomodar demais a Uber vai sair daqui. A Uber larga fora. Larga fora, e aí? Todo mundo que trabalha no aplicativo vai fazer o que agora? Então, existe isso também, turma. Esse jogo de desonestidade, de desigualdade por parte da multinacional. Né? Que quanto menos direito para eles, melhor. Algo que para Marx precisa ficar também bem apreendido aqui para nós é que ele vai entender que há duas realidades. Para Marx, existem duas realidades aí: a realidade da superestrutura e a realidade da infraestrutura. Gente, eu não sei que horas são. Estou perdido nas horas, mas eu sei que 9 já horas. acabou. 9 horas, acabou o nosso primeiro período. E acabou o nosso primeiro período aí, ó, alonga, toma uma água. Ah, quer um minuto para ir no banheiro? Quer um minuto para pegar uma água, um café? Hein, gente? Vai lá. Vai lá, um minutinho para ir no banheiro lá, pegar um café, pegar uma água. Um minutinho aí para pegar um café, para pegar uma água. Vai lá, corre. Corre, meu café já tá gelado. Há horas que eu não tomo, então, obviamente, tá gelado. Café gelado, coisa boa, gente. É que a gente é viciado em cafeína, né? Então não tem, né? E é viciado em café. Podemos seguir, turma. Aline, já desce tua volta, Aline. Podemos seguir. Deixa eu botar o caderno no lugar certo de novo, porque eu sou meio chato, gente. Eu tiro as coisas do lugar, agora tem que botar as coisas no lugar.
Vamos lá. Então vamos lá, gente. Para Marx, turma, tudo neste mundo do trabalho, neste materialismo, ok? Materialismo histórico para ele. O que é o materialismo histórico? A história anda de modo material e não de modo idealista, como era para Hegel. Como é que a história anda para Marx? Na luta de classe, ok? Através das revoluções, através das atitudes de enfrentamento com a classe que oprime. Para Marx, então, tudo é superestrutura e infraestrutura. Gente, infraestrutura, e aí assim, ó, vai aparecer triângulos aí nos YouTubes e nos Google Imagens, tá? Que a infraestrutura está em cima e a superestrutura aí embaixo. Na verdade, meus amados e amadas, não importa. Não importa se a superestrutura está embaixo ou se a infraestrutura está em cima, não importa. O importa é que a gente precisa entender o que é a infraestrutura e o que é a superestrutura, tá bom? Gente, infraestrutura é o money, é o dinheiro, é o trabalho em si, é o teu consumo. Então, hoje tu saiu, tu comprou um arroz, comprou uma Coca-Cola. Tem gente que hoje, né, já pensando no feriadão, pegou, sei lá, uma Polar, aí vai tomar uma cerveja, comeu umas pipoca, escutou uma música, tá vendo uma série da Netflix. Para falar para Bianca, escutei a Pangeia, Bianca, mas é uma vergonha, né? Porque essa música já existe há 5 anos. É uma vergonha eu não ter escutado ainda, mas escutei Mas é boa. e achei a letra demais mesmo. Muito legal a letra. Essa é real. É muito massa mesmo. É uma letra assim que, sei lá, tinha que reunir professor da filosofia, da história, da sociologia, das artes, fazer um aulão só com a letra daquela música, sabe? Todo mundo dando pitaco naquela letra e construindo, sabe, algo meio multidisciplinar, porque a letra é muito linda mesmo, de verdade. Então, a gente hoje, nós somos sociedade do consumo. Nós somos sociedade do consumo. E todo mundo hoje consome o que quer. Então, hoje eu tô com a minha camisetinha do Iron Maiden aqui, ó. Eu adoro o rock and roll. Então, cada um consome a música que quer, a série que quer, o produto que quer, a comida que quer. Nós somos consumistas. Claro que a gente precisa pegar leve no consumo, mas é hipocrisia da nossa parte dizer que a gente não pode ser consumista. Na verdade, o pobre, aquele que não tem o money, ele precisa do trabalho porque ele também tem o direito ao consumo. Porque a sociedade que a gente vive, todos e todas e todos deveriam ter o direito ao consumo. Óbvio que a gente tem que pegar leve, desenvolvimento sustentável, toda essa questão que a gente sabe. Mas o consumo, turma, é o faz-me rir do empresário. O consumo é para onde vai o teu dinheiro, né? Isso é infraestrutura. Só que, pegando lá o início, né? O pobre precisa sobreviver para que o rico viva. É um troço de louco, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que não vive, tem muita gente que sobrevive. E é verdade, Roberto. Então, a gente precisa melhorar a vida do pobre para que o pobre se sinta mais livre diante das suas necessidades e mais livre também para o seu consumo. Porque todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito ao descanso, todo mundo tem direito a pegar o fardo pesado do seu dia, colocar no cabide e dar aquela relaxada. A gente vive nesse mundo do... A gente precisa... Herbert Marcuse, olha a frasezinha aí, ó, frasezinha de redação. A gente não pode só viver a dimensão do trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho. Quem vive a dimensão só do casa, trabalho, casa, cansa, a vida fica monótona, aquele casal se separa, namorados não se aguentam mais, porque se o casamento só fica casa, trabalho, casa, se o namoro de tempos só fica também isso, casa, trabalho, casa, e a gente não vive outras dimensões da vida, a gente tem a tendência ao esfalecimento, à tristeza,
aquela rotina que ficou pesada, ninguém aguenta mais. Então, o pobre precisa ganhar mais para viver. É isso aí, Roberto. Então, assim, a vida, ela é mais do que isso. Mas, pô, professor, se tudo no capitalismo é consumo, se tudo é produto, perdão, claro que eu posso dar um rolê e não gastar um centavo, né? Eu posso dar o meu rolê, botar, sei lá, né? Chimarrão embaixo do braço, dar aquela caminhada botar as criancinhas para brincar nas pracinhas, porque em Pelotas que bom, que em Pelotas tem muita pracinha. Então, eu posso viver outras dimensões. Mas e quem é que pode viver? Quem é que tem liberdade para viver outros lazeres, outras dimensões da vida? Então, fica a dica aí, ó, para Marcuse, a nossa vida precisa viver outras dimensões que não a dimensão casa, trabalho, trabalho, casa. Muito bem. Bom, mas isso, turma, é infraestrutura, é a tua vida material, ok? É a tua vida material, é a tua relação de produção, relação de trabalho, é aquela tua volta lá no calçadão, no pop center, pá, aquela compra, aquele relacionamento que tu tem, enfim. Isso é infraestrutura. É o que tu vê, é o que tu percebe com os teus olhos aí. A superestrutura são as ideias, são as ideologias. A superestrutura é a ideologia propagada pelo Estado, propagada pela política, propagada pelas leis. Então, as ideias que nos doutrinam, que nos instrumentalizam, né? A palavra Estado ali, a gente precisa entender como aparelho ideológico. Tem um sociólogo chamado Louis Althusser, ok? Que ele tem a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado. E para ele, e aí a crítica dele, tá? A família tradicional, a religião, o Estado como um todo, eles têm como finalidade a propagação das ideias da classe dominante diante de todas as classes sociais aí, né? Então nós como classe dominada, nós temos a tendência de dizer que a cultura, que os hábitos e os valores da classe dominante é mais bonitinha, é mais privilegiada, legitimada do que comportamentos sociais das classes não elitizadas. Então, o Estado, ele também nos doutrina ideologicamente. As políticas e o direito também. Mas nos doutrinam para quê? Para nós sermos os consumistas da infraestrutura. Um exemplo bem bobinho, mas para a gente entender. Quem é que se lembra do comercial de margarina Qualy? Quem é que se lembra daquele comercial, gente? Você se lembra do comercial? Gente, eu tô morrendo de sede e vou tomar café gelado mesmo. Quem é que se lembra do comercial Qualy? Não era aquele que tinha uma família feliz, ideal, branca? Maravilhoso, mas é óbvio. Mas vem cá, Cris, vamos prestar atenção aí. Cara, quem é que não quer viver a experiência da família Qualy? Família Qualy é tudo de bom. Na família Qualy, meu amor, 7 horas da manhã, o pão está quentinho. Na família Qualy, minha querida, ninguém acorda com bafo de estômago. Todo mundo acorda já bonitão, bonita, maquiado, maquiada. O sol bate assim, ó, bate na mesa direto, sabe? Cara, que curtida, já pensou? Tipo assim, ó, não tem chuva, não tem vento, não tem frio. É apenas aquele sol radiando a tua cozinha com todo mundo lindo, feliz, porque todo mundo acorda ao mesmo tempo. Para botar margarina Qualy no pão quentinho. Você viu? Tem uma petição para o fim da escala 6.1, tem que ter 1.300.000 assinaturas, por enquanto está nos 200 mil. A escala 6x1 no trabalho, Roberta, tu está falando? O que é a escala 6x1? Igual o professor perdidaço. Olha, é revolucionário trabalhar 5 dias e descansar 2. Isso para a parcela toda da população, né? Porque já tem empregos que tu vai trabalhar de segunda a sexta e não trabalhar sábado e domingo. Olha, seria interessantíssimo isso. Eu acho, honestamente falando, muito difícil disso acontecer. Trabalha todo dia e se descansa. Sim, sim. E é difícil, meu amor, porque o comércio. Ou
vamos lá, né? O comércio, ele vai seguir abrindo 6 dias por semana, mas ele vai fazer escala de trabalhador, né? Então, se essa lei sai, se essa lei sai aí, Roberta, né? Cara, adoro dar aula para vocês. Eu adoro. Sabe por que eu adoro dar aula para vocês, gente? Porque vocês me informam de coisas que não passam por mim muitas vezes no meu dia, sabe? Olha, vocês me incomodam, sabe? E isso é bom, me incomodam positivamente, tá vendo? Vocês me incomodam porque eu tenho que buscar essas coisas depois. Muito bom, Roberto. Muito bom. Falando, a bonita do quarto do despejo, tá aí ou não? Quem era a menina que lá no início das aulas me falou do quarto do despejo que estava fazendo trabalho lá? Olha o que a bonita fez o professor fazer. Ó, fui lá para procurar o livrinho, tive que comprar o livrinho. Tô lendo um pouquinho, não consegui ler ainda. Então, assim, ó, vocês me incomodam positivamente, sabe? Isso é maravilhoso. Vamos lá, né? Volta pro comercial. Ó, não vi ainda o Enem dos concursos. Ó, vi só, não vi, ó. Tem que anotar para mim. Enem dos concursos, Enem dos concursos, Enem dos concursos, Enem dos concursos. Não vi ainda, Liliane. Mas essa também é outra coisa louca, né? Quando eu vou lá no mercado, rale-se a Becel ômega 3 que faz bem pro coração. Eu quero é comprar margarina Qualy, porque quem come Qualy tem uma família feliz. Olha o link mental da sociedade. Então, a propaganda, ela é uma baita de uma superestrutura, porque ela me convence, e pior do que convencer, ela cria desejos na tua vida. Ela cria a propaganda e a superestrutura, ela cria no teu coração necessidades que tu nunca tinha imaginado. Quem nunca está caminhando por aí, acolá, passou por uma vitrine, nunca viu o objeto na vida. Nunca viu o objeto. Mas aí olha para o objeto e diz, oh, nossa, eu preciso disso. E aí olha com aquela cara, sabe? Eu preciso, eu necessito. Nunca viu na vida e diz que eu necessito, que eu preciso. O nome disso para Marx é o fetichismo da mercadoria, que é algo que a gente precisa entender junto também, porque a superestrutura, ela sim nos aliena, nos instrumentaliza e nos doutrina para que a gente queira, né, estar dentro da relação de produção. Viver fora do sistema capitalista é praticamente, na nossa atualidade, não existir ou viver na selva, ermitão, longe de qualquer situação, é voltar para a servidão medieval. Então, viver hoje fora do sistema é tu realmente voltar para a servidão, ter, né, total independência e produzir o teu meio de sobrevivência fora desse sistema capitalista. Então, nós, que aí, ó, estamos nesse sistema, e a gente precisa entender que até para o capitalista selvagem, até que ponto ele tem poder de não ser tão selvagem, porque ele também é um agente do sistema. Então, óbvio que a gente não pode passar a mão para o opressor, tá? Pelo amor do pai e da mãe, mas até que ponto esse opressor ele tem tanta liberdade para não ser tão opressor se ele também é um agente desse sistema? É isso que a gente tem que refletir. Então, assim, ó, cara, a classe social, existe mobilidade social nas classes? Existem, mais do que antes, né? É óbvio que a gente não pode achar que mobilidade social tem relação com meritocracia. Meritocracia é outra coisa, mas a mobilidade social, ela existe. Um rico pode se tornar um pobre, né? Entra numa crise econômica, e o pobre é mais difícil de se tornar rico, mas ele pode sim, ele pode. Vai ter que lutar mais, vai ter que perseverar mais, vai ter que se comprometer mais, sim. Ele precisa do Estado, dentro das políticas públicas que o Estado precisa criar para ele, precisa. E isso é uma das funções do Estado, a criação de políticas públicas que atendam às mazelas da sociedade, as deficiências que ainda não estão construídas de modo eficiente. Então, o Estado, ele precisa criar política pública e eu preciso entrar dentro dessa política para caminhar num pé de igualdade.
E a partir daí, dessa igualdade, pensar em questões de mérito, que é diferente de aceitar uma questão de meritocracia. Então, nós estamos dentro de uma infraestrutura e a gente a todo momento aí, mastigado por uma questão de superestrutura. Né, gente? Então, muito bem. Então, aqui tem outro resuminho aqui da infraestrutura e da superestrutura. Alienação, meritocracia, é isso, Roberto. Meritocracia, ela não existe. É aqueles memes, né? Eu pegar um macaquinho e pegar um elefante e dizer para os dois que vence primeiro quem sobe na árvore. Entende? Ou dizer para os dois, vence primeiro quem derruba a árvore. Então, tu tem que colocar as duas pessoas numa mesma situação de igualdade e de equidade, que é diferente, né? Equidade. Botar as pessoas de modo equitativo, não igualitativo, que é diferente. Então, equidade, e aí na equidade tu pode pensar numa questão sim aí, de perseverança, de mérito, que a pessoa correu, fez por merecer, parará. É decepcionante ver as pessoas falando que um pobre não fica rico porque não quer. Não é assim, né, Vivian? É isso aí. Não é assim, gente. Gente, bom, olha, eu vou, honestamente, tá? Esse ano, eu nunca falei isso para você, se eu falei, acho que eu falei pouquinho. Mas assim, o professor, eu estou atualmente trabalhando em 8 lugares. Eu trabalho em 6 escolas, trabalho em 2 cursinhos e trabalho na ONG. Né? Então, aqui é o único lugar em que de verdade eu dou aula. Aqui é o único lugar, aqui nesse momento, tá, turma? É o único lugar que eu dou aula. Por quê, professor? Sim, porque nos outros lugares eu vendo aula. Pensa nisso. Nos outros lugares eu estou vendendo. Então, lá eu não dou aula. Não, lá eu vendo. Aqui o professor está dando aula. A gente está construindo conhecimento junto. E é um dos lugares que eu mais adoro estar, honestamente. Isso eu já falei para minha esposa. Impressionante. O lugar que a gente não ganha dinheiro é um dos lugares que eu mais me sinto realizado. Porque nem sempre a realização tem a ver com dinheiro. Mas o professor trabalha de 12 a 14 horas por dia, tá bom? Enquanto professor. Se eu trabalhasse 12 horas ou 14 horas como um médico, se eu trabalhasse de 14 horas a 12 horas como engenheiro, ou se eu trabalhasse 12 horas, gente, olha que interessante, tá? Se eu trabalhasse 12 horas como mecânico, eu estaria ganhando 4 vezes mais. 4 vezes mais, 5 vezes mais do que o salário do professor. Então, o mecânico do carro do meu pai, do meu carro, aquele cara, eu acho ele fantástico e o trabalho dele, né? Então, assim, é interessante, né? Que tu vê só, né? O Mauro, há muito tempo atrás, ficava todo sujo de giz. Agora não tem mais giz, agora é os canetão, né? O mecânico, né, do professor, que é o Sandro, o nome dele. Então, o Sandro tá todo sujo de graxa, trabalha o dia inteiro, e no trabalho dele, que é um trabalho maravilhoso, é um cara muito do bem, ele ganha muito bem. Ele tem, olha que interessante, ele vende o próprio produto, ele é autônomo de si mesmo, e ele dá o preço dele. Ele dá o preço dele. E o meu preço é esse, está acabado. Ele tem liberdade para se dar o próprio preço. E em vários empregos, nós não temos a liberdade de dar o próprio preço. Então, isso também é algo que tu tem que refletir. O emprego que tu vai querer para ti aí, tu vai ter liberdade de te dar o teu preço? Ou tu vai entrar na lógica do mercado? É por isso que o professor está sempre brigando, está sempre lutando por um aumento de direito, por um aumento de salário. Fala, Bianca. Também vale ressaltar a atrelação que o ser humano, pelo que eu lembre, o ser humano, no caso, principalmente aqui no Brasil, ele é categorizado, o trabalhador, como preguiçoso. Isso vem desde a escravidão. Eu acho que tu já falou sobre isso, e também o Chocolate Expresso, que é um cara muito massa também, que vale a recomendação, ele já falou. E é muito louco como que... Muito louco no sentido de ser bizarro, tá? Não me interpretem errado, pelo amor de Deus.
bizarro como que o dono dos escravos classificava os escravizados que trabalhavam praticamente o dia inteiro como preguiçosos. E isso se reflete ainda hoje em dia, em que o patrão condiciona o trabalhador, como tu falou, né? Trabalha um monte de lugar, ainda preguiçoso. É bizarro. Historicamente, turma, o trabalho, ele carrega tipo, uma tensão no ar, mas eu vou deixar a Kailane falar primeiro, depois o professor fala. Fala, Kailane. Se quiser falar sem problema, não quero atrapalhar. Me jura! Meu amor, pode pegar, pode falar, pode falar. É que agora que a colega ali falou sobre esse processo histórico que a gente tem da escravidão, de como o patrão ele classifica o funcionário, eu sempre critiquei isso porque é como se o patrão ele pensa assim, eu tô te contratando para trabalhar 8 horas por dia para mim. E aí nessas 8 horas tu vai trabalhar para mim, vai fazer o que eu quiser dentro das minhas condições e dane-se as tuas necessidades e o teu bem-estar. É basicamente isso que parece que eles pensam, sabe? É isso aí. É Porque como se o trabalhador ele virasse uma máquina, que é o que acontecia antigamente, né? A mão de obra escrava era praticamente uma mão de obra animal, era como se fossem animais, não trabalhadores, não pessoas de verdade. é a coisificação do trabalhador. A É, coisificação. sim. Não querendo reclamar do meu trabalho, graças a Deus, muito obrigada pelo meu trabalho, mas há pouco tempo eu comecei um bico num lugar que, assim, é um freelancer, e aí existe as funcionárias que são desse próprio estabelecimento, e existem funcionárias que são contratadas por uma agência. As funcionárias que são contratadas por uma agência, elas recebem um valor X, que ainda é um valor dentro do padrão, ainda é aceitável. Porém, as funcionárias que são contratadas pelo próprio parquinho, elas recebem R$ 50 para trabalhar 8 horas por dia. Então, tipo assim, para mim isso é muita alienação, tu aceitar isso, achar uma coisa natural. Só que, querendo ou não, já vem de um processo histórico onde a gente não dá valor pro trabalho e tu era praticamente obrigado a trabalhar de graça. Então, quem é que vai reclamar por R$ 50 no dia, sendo que tu não ganharia nada? Olha só, já que vocês estão falando disso, duas coisas. Primeiro, a palavra trabalho, ela vem de uma outra palavra em latim chamada tripalium. Então, a palavra trabalho, ela vem de uma outra palavra que a gente chama de tripalium. Tripalium era um instrumento agrícola, isso, Bianca, que em guerras era também usado como instrumento de tortura. Mas ele era um instrumento da lavoura. Ele era um instrumento que o camponês ali usava como trabalho ali, na sua lavoura. Mas em guerra, bota o cara no tripalho. Então, justamente para torturar o bonito. Religiosamente, o trabalho é um castigo dos deuses. O trabalho é um castigo dos deuses. Quando a gente pega a ideia cristã, né, da criação do mundo, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Olha o 6 por 1 aí, Roberto. Deus, ele descansou no domingo, no sábado, perdão. Né? Biblicamente, ali ele descansou no sábado, o domingo vem depois. Ele descansou no sábado, no 5º dia, ele cria Adão e Eva, no 5º dia ele cria Adão e Eva, e ele dá uma ordem só para Adão e para Eva. Uma ordenzinha só. Olha aqui, ó. Vocês podem comer mito da criação judaico-cristã, tá bom? Aulinha de religião. Vocês podem comer de todas as árvores do Jardim do Éden. Menos uma, por favor, Adão e Eva, pelo amor do Pai. Pelo amor de mim mesmo. Vocês podem usar todo o jardim à vontade, comer o que quiserem, mas tem uma árvore que é do meio do jardim que vocês não vão comer. E aí Adão e Eva, sendo primeiro a Eva, coitada da Eva, assumiu a culpa ali, o que fez com que o mito, ele criou o machismo? Não, o mito não criou o machismo. O machismo já existia. Só que esse machismo, esse patriarcal que sempre houve, ele também aparece dentro do mito. Então, por que a Eva é a culpada?
Por que que lá no mito grego a caixa é da Pandora? Não foi o Epimeteu ou o Prometeu que abriu a caixa de Pandora, porque a caixa era um presente dos deuses para o Epimeteu, que era casadinho com a Pandora, né? E a Pandorinha lá, né, abriu a caixa e ela foi acusada das maldades do mundo. Então a mulher, dentro dos mitos, era a culpada da entrada da maldade no mundo. E quando Eva pegou a maçã e deu para Adão comer, maçã nada, mentira, porque na Bíblia não está escrito maçã. É um fruto proibido, né? Quando comeu o fruto, o castigo da mulher, quem é que sabe? Quem é que já fez catequese aí, da catequese cristã? Qual foi o castigo que Deus deu para a mulher, além de Deus ter corrido eles do Jardim do Éden, né? Lá no mito, qual foi o castigo que Eva recebeu? Quem é que se lembra? Enquanto vocês vão pensando, eu vou ler o Rafael aqui. Peraí. Tem serviços que às vezes tu carrega pedra e, no geral, nem é só por parte do patrão, como um geral. Não é só por parte do patrão, como um geral. Essa visão que às vezes alguém diz, que barbada, hein? Mas não aguentaria um dia no teu lugar, sim. Então, já uma visão geral, às vezes, que passa a ser normalizada, seja em tom de brincadeira ou não, como você tem que estar sempre bem, desde que rendendo. Caso contrário, você é preguiçoso ou está fazendo o corpo mole. É isso aí. O parto dolorido. É isso aí, Roberta. É isso aí. Roberto, sim, Rafael, me diga que estava bem bom, que tinha um ar desincondicionado, mas meu psicólogo estava sendo parto dolorido, perdão. Isso. Então, assim, ó, qual é o castigo que Deus deu, né? As dores de parto para a mulher. E qual foi o castigo que Deus deu para Adão? Olha o castigo que Deus deu para Adão. Qual foi o castigo que Deus deu para Adão? A partir de agora, tu comerás do suor do teu trabalho. Caraca, velho. Na religião judaico-cristã, o trabalho foi castigo. O trabalho é um castigo dos deuses. E é por isso que trabalha, ok? Isso para o grego também. Para o grego, o trabalho é castigo dos deuses. Então a aristocracia não trabalha. O líder não trabalha. Quem trabalha? Cara, é quem não está evoluído espiritualmente e pelo trabalho vai ter que trabalhar bem, bonitinho, para ser evoluído espiritualmente, para que um dia não precise trabalhar, porque trabalhar é coisa da ralé, trabalhar é coisa do povão, trabalhar é coisa do miserável, trabalhar é coisa do pobre, do escravo, e o trabalho intelectual, historicamente, passou a ser muito mais valorizado do que o trabalho braçal. Então, o trabalho, ele sempre vem carregado de tensão. Olha, turma, tem gente que tu pode conhecer que se acorda de manhã dizendo que vai para a batalha. Nunca escutaram isso? Vou lá para a batalha. Como assim tu vai para a batalha? O trabalho é uma batalha? Então, às vezes, a gente se carrega, ou melhor, às vezes a gente se encarrega de botar um peso no nosso dia de trabalho, como se a gente tivesse ido para uma batalha mesmo. Vou lá para a batalha mesmo. Pô, mas a gente vai dizer isso, né? Hoje meu dia foi um dia de cão. Só porque trabalhou? É óbvio, gente, que o trabalho ele pode ser cansativo, sim. Claro que sim. Mas a gente, meio que historicamente, a gente herdou isso, né? Seja pelo processo de escravidão, como já foi falado, seja pelo processo histórico do trabalho medieval, do trabalho antigo, a gente coloca um peso na questão do trabalho que não deveria ter, mas existe. Mas existe. Como é que a gente retira esse peso? E aí, dica coaching do dia, né? Dica coaching. Como é que a gente tira esse peso? Trabalhando numa coisa que a gente gosta de trabalhar, gente. Pensa aí, bonita e bonita. Tu tens uma vida só e tu não sabe se a reencarnação é uma coisa que existe, tá bom? Mas o que a gente sabe? Que a morte, ela é para todos e que tu tens uma vida só. E que tu, para te aposentar, tu vai ter que trabalhar 35, 40 anos na mesma coisa. Então, algo que tu tem que pensar para ti é isso. O que eu vou fazer a minha vida inteira que eu não vou me enjoar?
O que tu vai fazer aí, ó? Todo dia ela faz tudo sempre igual e se acorda às 6 horas da manhã. O que tu vai fazer por 35 anos, que tu vai ter que te acordar todo dia, é rotina, que tu não vai te enjoar? Ou que pelo menos agora tu acredita que tu não vai te enjoar. Então, gente, o trabalho que faz parte desse sistema, o trabalho que é um processo para nós de dignidade, o trabalho que é um processo de emancipação, de libertação, ele precisa ser bem escolhido. E tu tá estudando por causa disso. Se tu não te importasse com isso, tu não estaria estudando. Porque não é por falta de estudo que não há trabalho. Claro que na hora de pagar o boleto, não é tu que escolhe o trabalho, é o trabalho que te escolhe. E tu tá estudando porque tu quer ter a liberdade de escolher o teu trabalho. É por isso que a gente estuda. E quanto mais a gente estudar, quanto mais nós estivermos abraçados na árvore do conhecimento. Olha só, o nome da árvore que Adão e Eva foram proibidos de comer era a árvore do conhecimento. Olha que louco isso, né, gente? Eu não quero criar uma polêmica espiritual aqui, mas parece que nos dias de hoje, quanto mais tu beber e comer da árvore do conhecimento, e não é um conhecimento instrumental, utilitarista, é o conhecimento que vai te deixar feliz, tá? Não é um conhecimento para tu dominar os outros, não é um conhecimento para tu ter poder sobre o outro, não. Quanto mais tu consumir o conhecimento que vai te alegrar, que vai melhorar a tua história, mais possibilidade tu vai ter de escolher o teu emprego, né? Sinceramente, o que gostamos deve ser lazer. Aí, perfeito. Tem que ter lazer na tua parada trabalhista aí. Perfeito. Tentar unir o útil ao agradável. Tentar unir o útil ao agradável. E o capitalismo fez isso. Por quê? Porque hoje a gente tem que trabalhar muitas horas. Antigamente, o vovô e a vovó não uniam o trabalho à vida feliz. O vovô e a vovó, lá da sociedade sólida, né? E aí, se der tempo nas nossas aulas, um dia a gente pode falar de Bauman e da sociedade líquida. Né? Bauman, ele vai falar da sociedade líquida, que é muito legal a ideia do Zygmunt Bauman, que é um cara pós-moderno. Mas lá na época do vovô e da vovó, que eram épocas sólidas, não eram épocas fluídas ou líquidas. E eu não estou dizendo que aquele tempo era melhor, tá? Tem muitas coisas da nossa sociedade líquida que é melhor do que antigamente, e tem coisas da nossa sociedade líquida que é pior do que antigamente. Mas o vovô lá passou 30 anos na fábrica, era 8 horas por dia que ele meio que se anulava, mas ele estava ali porque ele tinha que pagar a conta. E mesmo assim, quando ele saía do trabalho, ele batia o cartão, as outras 14 horas que ele tinha para viver eram horas felizes. Ficava com a família, chimarrãozinho na frente da casa, tomava um chá de boldo, assistia um faroeste, né? Os bang-bang da TV das antigas, dormia com a consciência salva, tranquilo, junto com o vovô e a vovó. Não precisava trabalhar para ser feliz. Hoje, pela loucura que a gente anda, pelo excesso de trabalho e por tanto tempo que tu vai ter que trabalhar, a gente meio que teve como uma necessidade de vincular o lazer, o trabalho, o lazer, a felicidade ao trabalho. E eu concordo com a Roberta. O capitalismo, ele deu o seu jeito. O capitalismo, ele deu o seu jeito. Hoje em dia, numa fábrica, tem uma quadra de basquete dentro dela. Por quê? Porque tem que ser agradável. É o capitalismo flexível. O nome disso honestamente falando, tá? O nome disso é capitalismo flexível. Tu flexibiliza para te dar aquela sensação de que tá muito legal, de que é massa trabalhar ali, quando na verdade tu ainda está sendo explorado. Isso é alienação para Marx. O que é alienação para Marx? A perda da consciência por parte do trabalhador. Ou seja, ele acha que está tudo massa, que está tudo legal, que está tudo bem, mas tu ainda é parte desse processo de exploração. Gente, tem empresa, tá, que no final do ano faz o churrasco, convida a família inteira. Quem é que já foi aí em churrascão, aquele churrascão grande, sabe? A empresa convida o colaborador, a colaboradora e a sua família, aluga um sítio, vão para um sítio e mete aquela churrasqueada. E aí sorteia cheque, sorteia geladeira. Pô, é muito massa. Tu imagina tu trabalhar numa empresa
que lá em dezembro, no Natal, tu estejas comendo e bebendo de graça, entre aspas, tá bom? De graça, pensa nisso. Comendo e bebendo, e aí o patrão, a patroa tá sorteando cheque de R$ 2.000, cheques de 5.000, uma geladeira, uma moto, passa o ano inteiro explorando. Aí tu pensa, pô, mas se lá no Natal tem dinheiro para pagar carne para todo mundo, geladeira, moto, micro-ondas, freezer, cheques de 2.000, eles têm também dinheiro para aumentar o meu salário durante os meses. Caraca, velho, isso que eles estão te dando, ok? Isso deveria estar nos teus salários anteriores, divididos. Mas não tá. E aí tu ganha ali, ó, 1.500 por mês, 2.000, e aquela festa para acalmar o teu coração. É tão bom trabalhar aqui, é maravilhoso. E é isso, e a gente vive sendo explorado. Vive sendo explorado. Fala, Bianca. Tem uma fala, pelo que eu lembro, que é. Ah, não lembro agora o nome do cara. Mas que ele fez uma entrevista com o Clóvis de Barros Filhos sobre o que é vida, né? Eu não sei se tu já viu esse vídeo. Mas que ele fala que a relação, por exemplo, de um ano é uma ideia, de certa forma, capitalista para que no final de um ano, no final dos 365 dias, ocorra uma renovação. Por isso que normalmente as pessoas falam, nossa, agora vai, nossa, as minhas metas vão dar certo e por aí vai. Eu sempre digo que eu vou emagrecer no final do ano, né? Mas aí, né? Aí chega janeiro, fevereiro, que louco. Mas é isso aí. São os rituais, né? Então o capitalismo, ele soube entender os rituais. Tu entende nisso? O capitalismo, gente. Assim, ó, o Brasil, ele é um país que ele foi fundamentado ali naquela base cristã. E por que a gente vai ter um feriadão agora? O que é o dia 12 aí de outubro? Ele se transformou em Dia da Criança. Porque pelo histórico cristão do Brasil, é dia de Nossa Senhora, né? Tipo, no dia 12. Lá no 2 de fevereiro, né? Sei lá, 2 de fevereiro, aqui em Pelotas é dia de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. A Páscoa é um feriado cristão. Corpus Christi, enfim. Só que eles, Natal, né? Enfim. Só que o capitalismo ele dá um jeito de ritualizar, de comercializar as festas espirituais. Né? Quer falar, Bianca? É o que eu devia ter dito para ele. Clóvis, o que é a vida? Bianca? Aí, ó, a Bianca estava com o microfone ligado. Então, gente, o capitalismo ele dá esse jeito, tá? Teoricamente, eu não estava falando das festas cristãs, parará, religiosas. Eu estava falando que o trabalhador, não, a empresa, ela sabe usar o ritual. Ela sabe. E que é legal. Gente, é óbvio que é legal. Tu imagina, tu tá numa empresa, turma, que tu vai fazer aquele amigo secreto de fim de ano. Claro que é legal. Fica tranquilo, Bianca. Não, perfeito, a gente viu ali. Então, é legal. Pô, afinal, eu adoro as festas de escola de fim de ano. Adoro. Só que a gente precisa ter esse olho, sabe? Ligado assim, cara, pô, olha só. Pô, olha essa festa glamurosa aí. Aí, vem cá, não dá para aumentar a hora-aula durante o mês? Né? Não dá para aumentar a hora-aula durante o ano? Então é isso, né, gente? E para terminar essa questão do Marx aqui, qual é a mudança que Marx via, né? E aí entra a parte ali da dialética, né? Então, Marx, ele é também no movimento dialético. E Marx, ele tinha uma visão sobre a mudança da classe operária, a mudança de realidade, e para ele, né, a classe operária só iria mudar, se transformar, através de uma luta revolucionária, uma luta operária. Então, a lógica para Marx, né, essa palavra lógica que o professor colocou aqui, tá, é uma lógica da razão, né? Qual era a ideia, o que Marx almejava. Essa lógica não tem a ver com matemática aqui. Então, para Marx, olha que interessante, tá? E isso não ocorreu conforme Marx tinha pensado, ok? Então,
Bom, tanto que a gente vive o capitalismo até hoje. Então, para Marx, o capitalismo era algo tão contraditório em si mesmo que o capitalismo, na visão de Marx, iria acabar por ele mesmo. Então, para Marx, o capitalismo, ele que é um gerador nele mesmo de crise, só que hoje a gente percebe que o capitalismo ele é algo tão forte que ele gera a própria crise, mas ele já gera também a própria solução daquela crise. Então, o capitalismo é um troço louco, porque ele provoca contradição, ele cria a própria crise, mas ele já está criando a própria solução para aquela crise. Então, de tempos em tempos, vai ter crise. Né? A Bolsa de Nova York, lá de 1929, tem outra crise no meio do caminho que eu não me lembro, mas tem a crise de 2008, né? Então, tem outra crise aí na parada. Bom, acho que a pandemia gerou crises capitalistas, mas que o capitalismo conseguiu se segurar muito bem dentro da crise da pandemia, enfim, né? Para Marx, a contradição do capitalismo iria acabar com o próprio capitalismo. Então ele dizia, olha gente, espera, deixa o capitalismo entrar em contradição, porque no momento que o capitalismo entrar em contradição, vai começar a surgir, de certo modo, as ideias socialistas, as ideias de um bem comum, as ideias de cooperativa, que também tem relação com o socialismo utópico, né? O socialismo de Marx, gente, o socialismo de Marx é um socialismo científico. Anota aí. Socialismo de Marx é socialismo científico. Mas apareceram outros socialistas também, que nós chamamos de socialistas utópicos. Qual é a diferença principal dos socialistas utópicos para o socialista científico? O socialismo utópico, ele não defende a revolução. Tá, mas se eu não defendo a revolução, eu defendo o quê? Reformas. Então, o socialista utópico, ele defende a existência de um capitalismo mais moderado, com ideias socialistas, de bem comum, de divisão dos meios de produção, de uma vida mais de cooperativa, ok? Então, o socialista utópico, ele não quer a revolução, ele quer reformas na tentativa de diminuir o aspecto selvagem do capitalismo, introduzindo ideias socialistas. O que seria hoje para nós uma social-democracia? Então, hoje, a gente vive a tentativa, né, de uma social-democracia, ou seja, o capitalismo moderado, mas dentro deste capitalismo moderado, as ideias socialistas. Bom, para Marx, o capitalismo iria entrar em ruínas pelas próprias crises, iria surgir um socialismo, e esse socialismo, ele iria, né, chegar um momento tal de uma divisão comum de todos os meios, que eu não precisaria mais de um Estado organizando a sociedade. A sociedade iria se organizar por ela mesma, e aí nós, numa falta de necessidade, ou nós não precisaríamos mais de um Estado, nós entraríamos num comunismo. Mas, para chegar no socialismo, eu só conseguiria chegar através de uma revolução do proletariado, e é uma ditadura do proletariado. O que seria a ditadura? Eu exproprio o dono do meio de produção, eu tiro dele o meio de produção. Assim como, olha só, te lembra que eu falei lá na ideia, no feudalismo? Assim como lá no feudalismo, eu perdi o meio, eu perdi a terra, né? Te lembra que eu falei? Tu trabalhava lá 5, 6 dias ali, ó, 5 dias para o dono da terra, 2 dias eu estou trabalhando para mim. Eu tenho meio de produção, eu tenho a lavoura, não é meu, mas eu tenho a lavoura, eu tenho a enxada, eu tenho o porquinho, a galinha e a vaquinha. Eu tenho ali para produzir. E eu perdi, eu fui expropriado, eu perdi a propriedade.
ok? E fui para a cidade. O que eu tinha na cidade? Tempo, força de trabalho e disponibilidade. Para a ditadura do proletariado acontecer, era isso. Eu exproprio, agora não o trabalhador, eu vou expropriar o burguês. Eu vou tirar do burguês a propriedade e vou dividir a propriedade entre todos. Isso é a ditadura do proletariado. Fala, Kailane. Fala, minha querida. Tá bom, Kailane. Mas o professor vai encerrar agora a aula também, tá, meu amor? Eu vou botar ali a chamada. Tá certo, minha querida, com certeza. Turma, então, eu acho que... Deixa eu só ver uma coisinha. Ah, e a religião para Marx, né? Isso é uma coisa... Peraí, mas deixa eu botar aqui. Tá, peraí, bonita, não vai embora. Aí, ó. A chamada, tá? Para descrever. Gente, para acabar, então, aqui, né? A religião para Marx é... Olha que legal, né? Tu acha que Marx ele é ateu, parará piriri, não acreditava em Deus. Marx, ele tem uma crítica severa à religião. Ele vai dizer que a religião é o ópio do povo, né? O ópio, de certo modo, irmã da cocaína, irmã da heroína, perdão. Irmã da heroína. Tá certo? Valeu, Kailane. Fica aí, Kailane, já estamos indo embora, meu amor. Vamos lá. Então, a religião é o ópio do povo, porque aliena o povo, né? E aí, isso aí teria uma aula para a gente falar qual é a visão dos sociólogos sobre a religião, tá? Mas tem uma frase de Marx que eu acho muito legal. Né? Marx, ele vai dizer que a religião é o coração de um mundo sem coração. De novo, para Marx, a religião é o coração do mundo sem coração. Ou seja, o mundo não tem coração, o mundo é egoísta, o mundo é sempre uma luta de classe entre opressores e oprimidos. A gente percebe que o mundo, ele sempre terá sua guerra, sempre terá o seu conflito. Então, Marx, ele diz que a religião é o coração de um mundo que não tem coração. Por que ele é contra a religião? Certo? Porque naquele momento ali, a religião é um aparelho do Estado. E aí, para acabar, né? Tu imagina lá, tu sofrendo exploração do teu patrão. Dele, exploração do patrão, tá? Dele, tá explorado. Aí chega de noite, sábado de noite, tu vai para onde? Vai para o culto lá luterano. E aí tu chega lá no culto luterano, turma, e aí, o que está escrito lá na Bíblia? Que tu deves perdoar 70 vezes 7 e que, né, o empregado não é maior do que o seu patrão. Não é essa frase. O servo não é maior do que o Senhor. Então, biblicamente, cristão, judeus, muçulmanos, né, perdoar 70 vezes 7 é que tu sempre deves ter um coração que tenha a disposição de perdoar. Né? O servo não ser maior que o seu senhor significa que nós não somos deuses ou deusas. Né? Nós somos aí, ó, né, obras das divindades. Mas naquele contexto de exploração, como é que o trabalhador que está indo lá no culto vai interpretar isso? Ele tem vontade de matar o patrão dele. Ele tem vontade de matar o dono da fábrica, mas aí ele vai para o culto e escuta que tu tem que ter um coração que perdoa. Biblicamente está escrito que eu tenho que orar pelas autoridades. Como é que tu interpreta isso naquele contexto? Então, naquele momento ali, as escrituras religiosas estavam servindo como um processo de falta de libertação de consciência. Então, para Marx, a principal transformação começava inicialmente aqui. Eu tinha que criar a consciência de classe, eu crio a consciência e depois que eu crio a consciência, aí eu vou para a revolta e para a revolução na prática. Né? E a Vivian colocou a interpretação, né? Que a gente tem que aceitar as batalhas por mais difíceis que sejam. Então, a religião naquele momento não estava aumentando a minha consciência sobre a exploração, estava me conformando,
né? Eu estava me conformando com o processo de exploração. É isso que estava acontecendo. Então, a religião, naquele momento, não estava fazendo um papel diante da exploração do trabalhador. Gente, olha, obrigado por terem ficado aí 2 horas praticamente, né? Tá? Escutando aí o professor, escutando a Bianca falando, quem mais teve? A Cris falou também, teve gente que escreveu, tá, turma? Obrigado pela aula aí de 2 horas, que loucura. Gente, a minha câmera, ela tá ligando, desligando, ligando, desligando. Tá acontecendo isso para vocês também? Tá uma avião, olha só. Aqui não, prof, tá tranquilo. Tá tranquilo? De boa. Tá bom, gente. Porque para mim aqui minha câmera liga, desliga. Mas é isso aí, turma. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Quer falar alguma coisinha aí? Pá? Olha só quem tem a dúvida aqui, né? Quem seria? Fala, Bianca. Professor, a respeito, anteriormente, sobre aquela questão do que tu falou, né? As empresas podem ir para um local que não tem tantas leis trabalhistas e se instalar por lá e é isso aí, retiram todo o capital, os empregos, por aí vai. Como que seria, então, uma forma de lutar contra isso? Seriam todos os sistemas criando, basicamente, como se fosse uma lei universal dos direitos trabalhistas e aplicando isso? Eu acredito nisso. Cara, eu acredito nisso, cara. Porque senão, querida, perdão. Olha só, imagina que chegou uma empresa no Brasil e a empresa vai dizer o seguinte para o Brasil: eu só fico aqui se vocês me derem 2 anos de isenção de impostos. Aí o Lula vai pensar o seguinte: caraca, eu não vou dar 2 anos de isenção de imposto para essa empresa. E aí, Bianca, a empresa vai olhar para o Lula e vai dizer assim, ó, então eu vou para a Argentina, porque lá eu consigo até 3 anos de isenção. E aí o Lula vai pensar, caraca, mas pô, essa empresa, se ela vier para cá, eu emprego no Brasil umas 50 mil famílias. Vem. Então, de novo, quem tem dinheiro não é o país, é a multinacional. Isso. Quem tem grana são as multinacionais. Os países não têm grana, gente. Gente, assim, ó, quando vocês ouvirem um político dizer que o Estado vai criar emprego, Estado não cria emprego, gente. O Estado cria política pública. E tá, óbvio, pela política pública, eu vou colocar pessoas para trabalhar. É óbvio. O Mauro trabalha na escola privada, mas o Mauro também é funcionário público. Eu trabalho na escola pública. Mas sim, o Estado, ele tem que garantir para a sociedade educação gratuita. Então, ele tem que garantir, e nessa garantia, ele cria escolas, cria o concurso público, e eu vou lá e vou trabalhar. Mas o Estado, ele não tem a obrigatoriedade de gerar emprego. Quem gera emprego para um país são as empresas privadas. São os microempresários, as microempresárias. Então, as empresas pequenas e grandes são elas. Eu quero montar um restaurante. E lá no meu restaurante eu vou colocar 20 pessoas para trabalhar. Perfeito. Aí, ó, eu sou um empresário que está gerando emprego para a sociedade. Tá certo? Então, o Estado, ele não tem a função de gerar emprego. Agora vem uma empresa, olha para ti e diz, ó, 2 anos de imposto, sem imposto no Rio Grande do Sul. E aí tu faz o quê? Então, os políticos ficam também, sabe, se correr o bicho pega, se pegar o bicho come. Tu entende? É muito difícil essa logística. Então, Bianca, eu penso numa utopia aí, que daqui a pouco aconteça, vai ser muito difícil de acontecer, uma declaração universal dos direitos trabalhistas. Né? Muito difícil. Tá bom, gente? Gente, foi um prazer. Beijo para todos e todas aqui. Henrique, Fred, Bianca, Rafael, Ingrid, Gabriel, Boa noite, prof. Obrigado pela aula. Muito bom. Tá, gente? Brigadão por esse tempo gigante que a gente ficou junto hoje. Beijo, fiquem com o Papai do Céu. O senhor ficou bem, prof? Oi? O senhor ficou bem depois daquele sábado? Fiquei ali, graças a Deus. Tem que se alimentar, né? Mas eu me alimento, não que eu me alimento. Então o senhor estava nervoso no sábado. Olha, tia, a melhor coisa ali foi dar aquela desligada. Aí o Mauro, calma, volta. Deus livre.
Tá bom? Então tá Acontece, bem. né? Acontece. Um bom